nosso eterno e bom Deus, nós queremos te agradecer pelo poderoso sangue de Cristo que não só nos purifica e nos perdoa dos nossos pecados e nos lava da nossa imundície, mas nos dá poder para sermos vencedores a cada dia e vencermos o pecado diariamente. Pedimos que o Senhor abra os nossos olhos às maravilhas da Tua lei, ao abrirmos a Tua palavra e ao experimentarmos o favo de mel, venha ser doce em nossa boca. E assim possamos ser edificados ao corrermos para lá e para cá nas Escrituras, um pouco aqui, um pouco ali, regra sobre regra, princípio sobre princípio, linha sobre linha, que possamos compreender doutrina e conhecimento usando esse método. Pedimos companhia do Teu Espírito e dos Teus anjos ao abrirmos o livro de Daniel e ao estudarmos essas duas profecias tão polêmicas e tão mal compreendidas nos nossos dias. Pedimos tudo isso em nome de Jesus. Amém. Queria que nós abríssemos nossas Bíblias no livro de Daniel, capítulo 12. Para nós começarmos o nosso estudo. Em Daniel 12. Nós vamos começar a ler no verso 5. Daniel 12, verso 5, a Bíblia nos diz: Então eu, Daniel, olhei e eis que estavam em pé outros dois, um deste lado à beira do rio e o outro do outro lado à beira do rio. E ele disse ao homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio: Quando será o fim destas maravilhas? Então aqui nós temos três personagens. Nós temos Daniel, aquele que recebe a visão, e nós temos um personagem de um lado do rio e o outro personagem de um outro lado do rio. Se você vai no capítulo 10 de Daniel, sabendo que Daniel 10, Daniel 11 e Daniel 12 é a mesma visão, ou fazem parte da mesma visão, você entende que o homem que estava de um lado do rio é Gabriel, o anjo Gabriel. E o homem que estava do outro lado do rio Tigre é Cristo, vestido de linho. E interessante porque o livro de Daniel existem três grandes visões. Nós temos a visão de Daniel 2, é a primeira visão. Nós temos a visão de Daniel 7, Daniel 8 e Daniel 9, que é a segunda visão. E nós temos a visão de Daniel 10, 11 e 12, representando as três mensagens angélicas. Três visões do livro de Daniel, que representam as três mensagens angélicas. Então, Daniel, ele se pergunta, no verso 5, se vocês forem comigo: Então eu, Daniel, olhei e eis que estavam em pé. Nós acabamos de ler esse verso, no verso 6. E ele disse ao homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio: Quando será o fim dessas coisas? Ou seja, o anjo pergunta a Cristo, esse homem vestido de linho, quando seria o fim dessas coisas? Verso 7. E eu vi o homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio, o qual levantou ao céu a sua mão direita e a sua mão esquerda, e jurou por aquele que vive eternamente, que isso seria para um tempo, tempos e metade de tempo. E quando tiverem acabado de espalhar o poder do povo santo, todas essas coisas serão cumpridas. Então nós temos aqui Jesus respondendo à pergunta de Gabriel, dizendo que isso seria para um tempo, tempos e metade de um tempo. O que representa esse tempo, tempos e metade de um tempo? Se vocês forem comigo no livro de Apocalipse, capítulo 11.
Apocalipse capítulo 11. Nós vamos começar a ler no verso 1. A Bíblia nos diz: E foi-me dada uma cana semelhante a uma vara, e chegou o anjo e disse: Levanta-te e mede o templo de Deus e o altar, e os que nele adoram. E deixa o átrio que está fora do templo, e não o meças, porque foi dada às nações, ou aos gentios, e pisarão a cidade santa por 42 meses. Verso 3. E darei poder às minhas duas testemunhas, e profetizarão por 1260 dias, vestidas de pano de saco. Agora, no Apocalipse 12, verso 14, tratando-se desse mesmo período de tempo, 42 meses, 1260 anos, 1260 dias, ou tempo, tempos e metade de um tempo. Verso Apocalipse 12, 14. E foram dadas à mulher duas asas de grande águia, para que voasse para o deserto, ao seu lugar, onde é sustentada por um tempo, tempos e metade de um tempo, fora da vista da serpente. Então essa profecia de tempo, tempos, metade de um tempo, é a profecia dos 42 meses, é a profecia dos 1260 anos, onde o santuário, o santuário e o exército do céu seriam pisados. É o tempo de perseguição romana na Idade Média, perseguição papal na Idade Média. Então, Jesus, a resposta de Cristo em Daniel 12, é que tudo isso seria para tempo, tempos e metade de tempo. Eu queria colocar esses marcos aqui para nós irmos construindo a linha. Nós temos essa profecia se encerrando, essa profecia dos 1260 anos se encerrando em 1798. 1798, quando Roma Papal recebe a sua chaga mortal, cumprindo então esses 1260 anos, que começaram no ano de 538, como nós já estudamos, 538, depois de Cristo, com a sua ascensão ao trono da terra. Então aqui nós temos os 1260 anos. Ok? Agora, se vocês notem comigo em Daniel 12, no verso 7, Jesus também diz que depois, ou que essa profecia, vocês peguem comigo ali no meio do verso, e jurou por aquele que vive eternamente que isso seria para um tempo, tempos e metade de um tempo, e quando tiverem acabado de espalhar o poder do povo santo, todas essas coisas serão cumpridas. Se você for em 2 Reis, capítulo 17, e também em Jeremias, capítulo 50, verso 17, vocês podem ver e vocês podem lembrar que o espalhamento do povo de Deus não começa em 538, mas começa antes de 538. O primeiro a ser espalhado, na verdade, vamos lá em Jeremias, capítulo 50, porque às vezes eu assumo que nós já sabemos isso, mas existem pessoas que vão ver essas mensagens por vídeo e internet que não têm a mínima ideia do que nós estamos falando. Então, por essa razão, nós vamos em Jeremias capítulo 50, verso 17. Jeremias 50, 17. A Bíblia nos diz: Cordeiro desgarrado em Israel, os leões o afugentaram. O primeiro a devorá-lo foi o rei da Síria. Vocês lembram que Israel foi dividido em duas partes, o norte e o sul. As tribos do norte, capital Samaria, tribo de Israel, as tribos de Israel. E a tribo do sul, capital Jerusalém, as tribos de Judá.
O primeiro, diz Jeremias, a ser desgarrado foi Israel, e quem devorou Israel foi o rei da Síria. Você vai encontrar essa história, um dos lugares que você encontra é 2 Reis 17. Okay? 2 Reis 17 nos mostra que o rei Oséias é levado em cativeiro com o povo em 723 antes de Cristo. 723 antes de Cristo. É aqui que o povo de Deus começa a ser espalhado entre os gentios. Okay? Esse espalhamento que os profetas, todos os profetas falaram desse espalhamento. Começando por Moisés, todos os profetas falaram que se o povo fosse fiel seriam abençoados, mas se fossem infiéis seriam espalhados por entre os gentios. E Jesus menciona isso no livro de Daniel. Se você for no livro de 2 Crônicas 33, você vai encontrar a história de Judá, onde Judá foi espalhado também com o rei Manassés. 2 Crônicas 33. Mas voltem comigo em Daniel, porque o nosso objetivo nessa tarde não é lidar com a profecia do espalhamento e do ajuntamento, mas o nosso objetivo é lidar com duas profecias de tempo que estão contidas em Daniel 12, que talvez 99% do nosso povo não entende, e a grande maioria desse grupo jamais escutou e ouviu falar que existem tais profecias no livro de Daniel. Nós vamos tentar explicar os 1290 anos e os 1335 anos. Que profecias são essas? Uma das razões pelas quais nós estamos tomando tempo para explicar essas profecias é que muitos dentro da igreja pegam essas profecias e aplicam lá no futuro, dizendo que depois da lei dominical essas profecias elas vão se aplicar. O que não fecha com o que a Bíblia nos ensina. E nós vamos tentar mostrar isso. Então nós estamos em Daniel 12. E agora nós vamos no verso 8. Vamos ler o verso 8. A Bíblia diz: Eu, pois, ouvi, mas não entendi. Por isso eu disse: Senhor meu, qual será o fim dessas coisas? E ele me disse: Vai, Daniel, porque essas palavras estão fechadas e seladas até o tempo do fim. Muitos serão purificados, embranquecidos e provados, mas os ímpios procederão impiamente, e nenhum dos ímpios entenderá. Mas os sábios entenderão. Desde o tempo em que o contínuo for tirado e posta a abominação desoladora, haverá 1290 dias. Bem-aventurado o que espera e chega até 1335 dias. Tu, porém, vai até o fim, porque descansarás e te levantarás na tua herança no fim dos dias. Então, as palavras são seladas até o tempo do fim, 1798. E a Bíblia diz que no tempo do fim, Daniel receberá, ou se levantará na sua herança. Ou seja, o livro de Daniel, mais uma vez, se torna mensagem presente para aquela geração. Pelo menos nós podemos apontar duas gerações no passado, onde o livro de Daniel foi a mensagem presente. Nós temos a geração de Cristo, onde a mensagem de João Batista, a mensagem de Cristo e a mensagem dos discípulos era baseada no livro de Daniel. Está cumprido. Né? Arrependei-vos, porque o reino de Deus está próximo. É chegado o reino de Deus. Baseado em que eles predisseram que é chegado o reino de Deus? Baseado em Daniel capítulo 9. Daniel capítulo 9, quando as profecias sobre o Messias e o cumprimento da unção do Messias e da morte do Messias e da aliança que o Messias faria se cumpriu, a mensagem presente se cumpria. E a nação judaica, o tempo probatório da nação judaica estava prestes a se encerrar. Se encerrou no ano 34. A segunda vez que nós podemos dizer que o livro de Daniel era a mensagem presente para aquela geração foi na época dos Mileritas, de 1798 a 1844.
Qual era a mensagem presente para aquela geração? Não era Daniel 9, mas era Daniel 8,14. Até 2.300 tardes e manhãs e o santuário seria purificado. Então, pelo menos 2 vezes nós temos Daniel, o livro de Daniel, sendo a mensagem presente para aquela geração. Mais uma vez hoje nós temos Daniel sendo a mensagem presente para a nossa geração. Não é Daniel 9, não é Daniel 8,14, mas sim os últimos 6 versos de Daniel 11. Ok? Agora, para que a gente possa entender essas 2 profecias, nós temos que entender o contínuo. Vocês notaram que eu não li a palavra sacrifício contínuo, mas eu li simplesmente o contínuo, porque essa palavra, a inspiração diz que ela foi suprida pela sabedoria humana e não pertence ao texto original. Que ela só traz confusão quando ela é adicionada. Não existe como nós entendermos essas profecias sem entender o contínuo, ou o que é o contínuo, porque o ponto de começo da profecia é o contínuo. O contínuo sendo removido, sendo tirado. Então, para que nós possamos fazer a conta, entender quando que começa e quando que acaba essas profecias, nós temos que entender o que é o contínuo. O que é esse contínuo? E antes disso, eu queria ler para vocês o texto que eu acabei de mencionar. Ele está em Primeiros Escritos, página 74. Primeiros Escritos 74. A inspiração nos diz que vi então em relação ao contínuo que a palavra sacrifício foi suprida pela sabedoria humana e não pertence ao texto. E que o Senhor deu a visão correta àqueles a quem deu o clamor da hora do juízo. Ou seja, aqueles que deram o clamor da hora do juízo em 1844, eles tinham a visão correta do contínuo. Ok? Ponto final. Porque a visão que a igreja tem do contínuo hoje não é a mesma visão que aqueles que deram o clamor da meia-noite ou o clamor da hora do juízo tinham em 1844. O que nós entendemos como contínuo é que o sacrifício contínuo é o trabalho de Cristo no santuário. E é assim que eu aprendi a minha vida inteira, até alguns anos atrás. E nós vamos ver que o verdadeiro significado do contínuo é totalmente o oposto disso. E o interessante é que essa palavra suprida, uma das razões que eu acredito que essa palavra foi colocada aqui, é que a palavra contínuo, que no grego ou que no hebraico é tamid, ou o contínuo ou o diário, a razão que a palavra sacrifício foi colocada ali, eu acredito é que essa palavra contínuo ou diário, ela se encontra no Antigo Testamento conectada com a oferta contínua no santuário. Aquela oferta que todos os dias o sacerdote tinha que botar pela manhã e pela tarde, uma oferta que queimava lentamente no altar. Por que essa oferta era colocada ali? Para ser expiação para o povo. Essa era a oferta contínua, ela não cessava. Não era oferta de paz, não era oferta de coração, não era nenhum outro tipo de oferta de alimentos, não, era uma oferta contínua, que o sacerdote mesmo colocava e deixava ali queimando bem lentamente, pela manhã e pela tarde. Só que o que nós vamos entender é que a palavra contínuo, ela não está somente ligada a essa oferta contínua no santuário celestial, mas ela está ligada a outras coisas também na Bíblia. Eu queria mostrar para vocês alguns exemplos disso. Vejam comigo no livro de Oséias, capítulo 4. Oséias, capítulo 4. Oséias, capítulo 4, verso 17, a Bíblia nos diz: Efraim está entregue aos ídolos, deixai-o. A sua bebida se foi, lançaram-se à luxúria continuamente.
Certamente os seus governadores amam a vergonha. Então nós temos a palavra continuamente, ou de forma contínua, conectadas aos ídolos, ou à idolatria, conectadas à bebida também, né, ao vinho, conectadas à luxúria, ok? E conectadas à vergonha. Ou seja, estão a iniquidade, o pecado. Então a palavra contínuo também conectado ao pecado, à idolatria, aos ídolos. Veja um outro exemplo em Salmos capítulo 74, Salmo 74. Verso 22, Salmo 74, 22. A Bíblia nos diz em Salmo 74, 22: Levanta-te, ó Deus, pleiteia a tua própria causa. Lembra-te da afronta que o louco te faz cada dia, ou diariamente. Não te esqueças dos gritos dos teus inimigos. O tumulto daqueles que se levantam contra ti aumenta continuamente. Então, mais uma vez nós temos aqui a palavra continuamente, tamid, a mesma palavra que nós temos no livro de Daniel, conectadas com os inimigos, os adversários, os loucos, né, ao pecado. E é muito fácil nós vermos a razão pela qual aquela oferta ela tinha que queimar continuamente. Qual era a razão que o sacerdote tinha que botar aquela oferta para queimar continuamente? Veja comigo em Isaías capítulo 65. Isaías 65. Isaías 65, verso 2. Isaías 65, verso 2. Qual era a razão que a oferta no santuário tinha que queimar continuamente? A Bíblia nos diz em Isaías 65, 2: Estendi as minhas mãos o dia todo por um povo rebelde, que anda por caminho que não é bom, após os seus pensamentos. Povo que de contínuo me irrita diante da minha face, sacrificando em jardins e queimando incenso sobre altares de tijolos. Veja que o povo de Deus é um povo rebelde, é um povo que anda por caminhos que não são bons, após os seus próprios pensamentos, que continuamente me irrita, diz o Senhor, sacrificando, cometendo idolatria e sacrilégios em jardins e queimando incenso sobre altares tijolos. A razão que aquela oferta tinha que ficar queimando continuamente era por causa da contínua transgressão do povo de Israel. Quando você consegue entender isso, você consegue entender por que o livro de Daniel, por que Daniel coloca essa palavra contínuo no livro de Daniel. Que não representa o sacrifício contínuo, mas representa a contínua transgressão, a contínua assolação. Daniel está querendo identificar um poder satânico que começa na nossa mente, que começa nos nossos pensamentos. Vejam no livro de Gênesis capítulo 6. Gênesis capítulo 6. Gênesis 6, verso 5. A Bíblia nos diz em Gênesis capítulo 6, verso 5. Viu o Senhor, que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Então você vê os pensamentos conectados com o coração continuamente maus.
Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Aonde que começou toda essa inclinação à carne, essa propensão para o mal? Onde é a origem de tudo isso? Não é na mente. Não foi na mente de Lúcifer. Não foi ali que tudo começou. É na mente carnal de Lúcifer. Veja o que Romanos 8 nos diz. Verso 7. A Bíblia diz: porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. A inclinação da carne ou a mente carnal é a inimizade contra Deus. Isso me lembra de Gênesis 3,15. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente. Ela te ferirá a cabeça e tu ferirá o calcanhar. Porém, inimizade. A mente carnal, a inclinação da carne, foi ali que tudo começou no céu, com Lúcifer. Na mente carnal de Lúcifer. E interessante, como eu mencionei hoje de manhã, foi na mente de Lúcifer que tudo começou. Gênesis 3,15, talvez a primeira profecia na Bíblia, você tem que Cristo feriria a serpente na sua cabeça. Por que na cabeça? Pois foi ali que tudo começou. Foi ali que nasceu a mente carnal. Era ali que o pecado tinha que ser tirado de uma vez por todas. Tinha que ser tirado com as suas raízes de uma vez por todas. E Cristo foi crucificado num lugar chamado Gólgota. Gólgota significa crânio, a montanha da caveira, porque o formato dela era uma caveira. Quando Cristo morreu, um terremoto rachou aquela caveira, aquele crânio no meio, cumprindo a profecia de Gênesis 3,15. Jesus na cruz feriu a cabeça, a mente carnal do diabo. Essa inclinação da carne, que é continuamente feita, ou que acontece continuamente, é o que Daniel tenta nos mostrar no capítulo 12. Contínuo, porque continuamente, a transgressão contínua, ou a desolação contínua. Voltem comigo em Daniel 8. Dessa vez, Daniel capítulo 8. Daniel capítulo 8. E notem que é interessante, porque o que Lúcifer disse em Isaías 14, verso 12 e 13? Que eu serei como o Altíssimo. Eu serei como o Altíssimo. Essa é a intenção dele, é ser como Deus. Quando você pega o contínuo e você transforma Lúcifer, ou a mente carnal, a transgressão contínua, a assolação contínua, você vira isso de cabeça para baixo e diz que agora é Cristo, que é o trabalho, que é a intercessão de Cristo no seu santuário, as palavras de Lúcifer, elas se cumprem nesse jogo doutrinário que a igreja tem comprado e tem aceitado. Eu vou repetir. Quando você transforma um poder pagão, o contínuo, a transgressão contínua, a mente carnal, o paganismo, a idolatria, e você diz que o contínuo não é o paganismo, não é a idolatria, não é um poder das trevas que está na mente de muitos, de nós inclusive, nos nossos dias. Você diz que não, que o contínuo é o trabalho de Cristo no santuário. Você transforma um poder satânico, você transforma o diabo em Cristo, e você vira as coisas de cabeça para baixo. E aí, o que Lúcifer diz em Isaías 14, 12 e 13, eu serei como o Altíssimo. Daniel capítulo 8, verso 3. Aqui no capítulo 8 de Daniel você tem
muito claro esse espírito que nasceu na mente carnal de Lúcifer, esse espírito pagão de idolatria, a inclinação da carne, você tem manifestado aqui nas nações pagãs dos tempos antigos. A Medo-Pérsia, a Grécia e Roma. Daniel 8:3. Levantei os meus olhos e vi, e eis que um carneiro estava diante do rio, o qual tinha 2 chifres, e os 2 chifres eram altos, mas um era mais alto do que o outro, e o mais alto subiu por último. Vi que o carneiro dava amarradas para o ocidente, para o norte, para o sul, e nenhum dos animais lhe podia resistir, nem havia quem o pudesse livrar-se da sua mão. E ele fazia conforme a sua vontade e se engrandecia. Então, Medo-Pérsia se engrandecia. Essa palavra engrandecia no hebraico, na concordância, é Gadol. Okay? Gadol é o espírito de exaltação própria, de se engrandecer. Verso 5. Estando eu considerando, eis que um bode vinha do ocidente. Aqui vem a Grécia, sobre toda a terra, mas sem tocar no chão. E aquele bode tinha um chifre insigne entre os olhos. Dirigiu-se ao carneiro que tinha os 2 chifres, o qual eu tinha visto em pé diante do rio, e correu contra ele no ímpeto de sua força. E viu chegar perto do carneiro, enfurecido contra ele, ferindo, quebrou-lhe os 2 chifres, pois não havia força no carneiro para lhe resistir. E o bode o lançou por terra, e o pisou aos pés. Não houve quem o pudesse livrar o carneiro da sua mão. E o bode se engrandeceu sobremaneira. Então, se Medo-Pérsia se engrandecia, Grécia se engrandecia sobremaneira. Vocês estão vendo que a exaltação própria ela vai aumentando com o passar do tempo. Mas estando na sua maior força, aquele grande chifre foi quebrado, e no seu lugar subiram outros 4 também insígnes para os 4 ventos do céu. E de um deles saiu um chifre pequeno, aqui vem Roma, o qual cresceu muito para o sul, o Egito, para o Oriente, a Síria, e para a Terra Formosa, a Palestina. 3 regiões geográficas que Roma teve que conquistar no passado. Da mesma forma, Roma papal teve que conquistar 3 regiões geográficas, nós vamos ver. E da mesma forma, Roma moderna, em Daniel 11, 40, 45, conquista também 3 regiões geográficas. Verso 9. Verso 10. E se engrandeceu até contra o exército do céu. Então, Medo-Pérsia se engrandece, Grécia se engrandece sobremaneira. Roma agora, na sua fase papal, no caso do verso 10, porque Roma, esse chifre pequeno, ele vai variando. Um verso fala de Roma papal, na sua fase papal, o outro fala na sua fase pagã. Um fala na fase papal e outro na fase pagã. No verso 10, Roma papal aqui se engrandece até contra o exército do céu. E alguns do exército e das estrelas lançou por terra e os pisou. Então a perseguição que Roma fez aos santos. Tanto Roma pagã como papal, mas principalmente Roma papal. Então se engrandece a um ponto de perseguir os santos. Verso 11. E se engrandeceu até contra o príncipe do exército. Ou seja, Roma chegou a um patamar que nenhuma outra nação pagã jamais chegou e jamais chegará. Qual foi o patamar que Roma pagã chegou? Roma se engrandeceu a tal ponto que crucificou o Messias, crucificou o Filho de Deus, o príncipe dos exércitos. E por ele, ou por Roma pagã aqui, foi, e aqui que está a confusão, foi tirado o contínuo. Foi tirado o contínuo. Agora, se Roma pagã levantou o paganismo a uma altura que nenhuma outra nação conseguiu elevar, a ponto de crucificar o próprio Messias, como que a Bíblia está nos dizendo que o contínuo, a mente carnal, o paganismo, foi tirado? Eu vou repetir a pergunta. Ok? Vou repetir a pergunta. Minha pergunta é, eu quero que vocês me ajudem dessa vez. Se Roma pagã elevou
o paganismo a uma altura que jamais outra nação elevou? Como é que a Bíblia está nos dizendo que Roma pagã tirou o contínuo, tirou o paganismo? Isso não faz o menor sentido. Não faz o menor sentido. Como que nós podemos compreender esse texto aqui? Eu queria que vocês notassem. Vou dar um tempinho para o pessoal se ajeitar. Eu queria que vocês notassem comigo a palavra tirado. Essa palavra tirado, no verso 11, é a palavra room. Se você olha na concordância, ela é a palavra room. Okay? E essa palavra room, ela não significa tirado, ser removido, mas ela significa ser exaltado. Agora você pode perguntar, mas como que os tradutores, os copiadores, eles traduziram essa palavra room, que é exaltado, erguido, por uma palavra tirado, que é totalmente diferente. Eu vou mostrar para vocês a razão. Em Daniel capítulo 12, se vocês fossem comigo, nós temos 4 vezes o contínuo no livro de Daniel. 4 vezes aparecendo. Uma delas é em Daniel 12, verso 11. Daniel 12, 11 nos diz: desde o tempo em que o contínuo for tirado. Essa palavra tirado aqui é uma outra palavra, não é room, mas é sor, S-O-O-R, sor. E a palavra sor, ela representa e significa ser removido, ser tirado do caminho. Ok? Então nós temos a primeira ocorrência em Daniel 12, 11, com a palavra sor, removido. Em Daniel capítulo 11, verso 31, nós temos mais uma vez o contínuo aparecendo. Daniel 11, 31. E os braços serão colocados sobre ele, que profanarão o santuário e a fortaleza, e tirarão o contínuo. Mais uma vez, o contínuo sendo removido. Sor, mais uma vez, a palavra sendo sor significa que o contínuo foi removido, tirado do caminho. Então nós temos a segunda vez a palavra sor, tirado, o contínuo sendo tirado do caminho. Daniel capítulo 8, a terceira ocorrência, no verso 12. Sor, S-O-O-R. Se você olha na concordância bíblica, você consegue a referência. Daniel 8, 12, nós temos a terceira ocorrência, no verso 12. E um exército foi dado contra o contínuo. Então nós temos aqui mais uma vez um exército sendo dado contra o contínuo para o tirar do caminho mais uma vez. Agora, se você estivesse traduzindo, copiando o livro de Daniel, e aí você depara com a quarta ocorrência, no verso 11, um verso antes, e você lê dessa forma: e se engrandeceu até contra o príncipe do exército, e por ele foi tirado o contínuo. A razão que eu acredito que eles substituíram a palavra exaltado por tirado, nesse verso 11 aqui, primeiro é porque eles achavam que era o contínuo sacrifício do santuário, porque a palavra sacrifício foi suplementada ou suprida pela sabedoria humana. E notem o seguinte, existem centenas de palavras supridas pela sabedoria humana na Bíblia. Quando você vê uma palavra em itálico na Bíblia, significa que ela é suprida pela sabedoria humana. Mas dessas centenas de palavras, só existe uma que a inspiração nos adverte. Só existe uma, e é essa aqui, a palavra sacrifício no livro de Daniel. A senhora White diz que ela não pertence ao texto original, ela só traz confusão, ela muda a ideia e faz com que nós abracemos outras visões que não a dos nossos pioneiros, aqueles que proclamaram a hora do juízo. Não é de admirar que hoje nós não entendemos o contínuo do livro de Daniel, porque essas outras visões foram abraçadas
com Prescott, Daniels, os presidentes e os diretores da Review and Herald, trazendo toda essa heresia protestante e católica para dentro do nosso meio, já no começo do século XX. Então, o ponto que eu quero fazer é o seguinte: em Daniel 8:11 é o único lugar no livro de Daniel que a palavra tirado não significa tirado, mas significa exaltado, porque é room, é uma outra palavra. Eu quero mostrar para vocês alguns exemplos. Isaías capítulo 14, nós temos a ocorrência dessa palavra room. Isaías 14, no verso 12, essa palavra room, que significa exaltado. Daniel 14, Isaías 14, verso 12. A Bíblia nos diz: como caíste desde o céu, ó Lúcifer, filho da alva, como foste cortado por terra, tu que debilitavas as nações. E tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono no monte da congregação, me assentarei aos lados do norte. Aqui a palavra exaltar é a mesma palavra, room, você se exaltar, ok? Lúcifer se exaltando. Mas eu queria mostrar no livro de Daniel pelo menos duas ocorrências dessa palavra room. Quando Daniel usava a palavra room, ele estava querendo dizer exaltar e não tirar. Ok? Daniel capítulo 5. Daniel capítulo 5. Nós vamos ler no verso 20. Falando sobre Nabucodonosor. Mas quando o seu coração se exaltou, aqui nós temos a palavra room, mais uma vez, exaltou. O seu espírito se endureceu em soberba, foi derrubado do seu trono real e passou dele a sua glória. Então, outro exemplo no livro de Daniel, no capítulo 11. No capítulo 11, nós temos outro exemplo no verso 36. A Bíblia nos diz: e este rei fará conforme a sua vontade, levantar-se-á e engrandecer-se-á sobre todo Deus, contra o Deus dos deuses, falará coisas espantosas e será próspero até que a ira se complete, porque aquilo que está determinado será feito. Se engrandecer-se-á, room, mais uma vez. Voltem comigo em Daniel 8. Daniel 8, verso 11. Daniel 8, verso 11. A Bíblia nos diz em Daniel 8, 11: e se engrandeceu até contra o príncipe do exército. Aqui nós temos Roma pagã se engrandecendo até contra o Messias, o príncipe do exército, Cristo, colocando ele na cruz e crucificando. E por ele, por quem? Por Roma pagã, foi exaltado o contínuo. Ou seja, o paganismo ascendeu a um lugar que jamais possuiu, por Roma pagã. E o lugar do seu santuário foi lançado por terra. Que santuário é esse? Que lugar do seu santuário? Pois o objeto o sujeito dessa frase é Roma pagã. Roma pagã. Porque muitos dizem que esse santuário aqui é o santuário de Cristo. Não pode ser o santuário de Cristo, porque nós estamos falando de Roma pagã até agora. O santuário aqui foi lançado por terra. Essa palavra santuário é a palavra mikdash. Mikdash. E se você nota, 2 versos abaixo, você tem mais uma vez a palavra santuário. Lê comigo o verso 13. Depois eu vi um santo que falava, e disse outro santo aquele que falava: até quando durará a visão do contínuo e da transgressão assoladora, para que sejam entregues o santuário e o exército a fim de serem pisados. Essa palavra santuário, 2 versos depois,
é uma outra palavra em hebraico, que seria a palavra Kodesh. Daniel 8:11, nós temos Mikdash, e 2 versos depois, Kodesh. Por que razão Daniel fez a diferença entre essas duas palavras? Qual foi a razão que ele fez, se ele não quisesse distinguir esses dois santuários? Quando você olha para a concordância, e você pesquisa a palavra Mikdash, você vai notar que a palavra Mikdash é usada na Bíblia para descrever e aplicar santuários, santuários de Deus, templos de Deus, ou templos pagãos, santuários dos gentios. Você encontra essas duas aplicações. E a própria concordância te explica isso. Agora, a palavra Kodesh, no verso 13, ela só é usada para descrever os santuários de Deus, os santuários celestiais. Ok? Por isso, no verso 11, o santuário que é lançado por terra não é o santuário de Deus, mas é o santuário de Roma pagã. Eu queria compartilhar com vocês 2 exemplos na Bíblia. Vejam em Ezequiel capítulo 28. Ezequiel 28. Onde a Bíblia usa essa palavra Mikdash, o santuário pagão das nações pagãs. Ezequiel capítulo 28. Verso 17. Ezequiel 28, 17, a Bíblia diz: elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Por terra te lancei diante dos reis dos reis tipus, para que olhem para ti. Pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, profanastes os teus santuários. Mikdash. Santuários pagãos. Isaías capítulo 16, um outro exemplo. Isaías 16. Isaías capítulo 16. Verso 12. Isaías 16, verso 12, a Bíblia diz: e será que quando virem Moabe cansado nos altos, então entrará no seu santuário a orar, porém não prevalecerá. Então Moabe, os moabitas também tinham um santuário. O santuário deles, que nesse caso aqui é usada a palavra Mikdash. Por quê? Porque é um santuário pagão, não é o santuário do Deus verdadeiro. Sempre que a Bíblia usa o santuário do Deus verdadeiro, ela vai usar o Kodesh, não Mikdash. Você pode fazer uma pesquisa e você jamais achará, vai ser uma pesquisa em vão, a palavra Kodesh sendo aplicada a santuários pagãos. Por isso, em Daniel capítulo 8, verso 11, o santuário que é lançado por terra é o santuário de Roma pagã. Que santuário foi esse que foi lançado por terra? Qual era o santuário de Roma pagã? Que era um dos ícones da terra de Roma, e é até hoje. Aqui nós estamos falando do Panteão de Agripa. O Panteão de Agripa. Eu queria ler para vocês algumas características desse Panteão de Agripa. Isso vem, algumas características só. Nós não temos tempo, mas o Panteão de Agripa, ok, é o único edifício construído na época greco-romana que atualmente se encontra em perfeito estado de conservação. Ou seja, nós temos o Panteão de Agripa até hoje no nosso meio, em perfeito estado de conservação. Porém, quando você lê a história, você vê que no ano 80 depois de Cristo, um tremendo incêndio destruiu o Panteão de Agripa.
E o que era esse panteão de Agripa? Era o templo dos deuses romanos. Todos os deuses pagãos, eles eram colocados dentro desse templo, onde ali eles eram adorados. Ok? Mas a Bíblia diz que o lugar do seu santuário, ou seja, a coisa que os romanos mais tinham orgulho, foi lançado por terra, foi destruído. E não somente foi destruído, veja em Daniel 11, Daniel 11 menciona a mesma história no verso 31. Verso 31, a Bíblia diz, e braços serão colocados sobre ele, que profanarão o santuário e a fortaleza, e tirarão o contínuo, estabelecendo a abominação desoladora. Então aqui nós temos a mesma história que Daniel 8 nos fala, mas com mais detalhes. O santuário não somente foi destruído por esse incêndio nos anos 80, depois de Cristo, mas a Bíblia diz que eles profanarão o santuário. Braços serão colocados sobre ele. Eles profanarão esse santuário. Como assim? Tirarão o contínuo e estabelecerão a abominação desoladora. Quem é a abominação desoladora que foi estabelecida depois que o contínuo foi removido? Voltem comigo em Daniel 8. Daniel capítulo 8. Como que esse santuário, o panteão de Agripa, foi profanado? Não somente foi destruído, mas foi profanado também. Daniel 8:12. E um exército, ou seja, as mãos que Daniel 11 nos fala, aqui Daniel diz, um exército foi dado contra o contínuo por causa da transgressão e lançou a verdade por terra e o fez e prosperou. Então, a razão a razão por qual esse santuário foi profanado quando a abominação assoladora ascendeu ao poder. Quem é a abominação assoladora? O papado, Roma papal. É que no século VII depois de Cristo, Roma papal tomou conta do panteão de Agripa e dedicou o panteão a Santa Maria e aos santos apóstolos, a todos os santos da igreja. E hoje, a igreja romana, hoje não, mas no século VII já a igreja romana transformou o panteão de Agripa numa igreja. Uma igreja católica. Então, esse santuário foi profanado e a Bíblia nos diz por causa da transgressão. Um exército foi dado contra o contínuo por causa da transgressão. Não por causa da justiça, ou por causa da verdade, ou por causa da razão correta, ou por causa da mensagem verdadeira. Não, foi por causa da transgressão. Lançando a verdade por terra, ou seja, a consequência dessa transgressão foi a destruição da verdade e o fez e o prosperou. Como que a gente pode entender esse exército que foi dado contra o contínuo por causa da transgressão? Primeiro, o que é essa transgressão? O que é essa transgressão? Vejam em Jeremias capítulo 2. Vocês estão conseguindo acompanhar o meu pensamento? Jeremias 2. O que nós vamos ver agora é o que é essa transgressão. O santuário de Daniel 11:31 é Mikdash. Mikdash. Duas perguntas. O que é a transgressão e quem é esse exército que é dado contra o contínuo, estabelecendo a assolação, a abominação desoladora? Papado. Jeremias 2, verso 20. Quando eu já muito quebrava o teu jugo e rompia as tuas ataduras, dizias tu, nunca mais transgredirei. Contudo, em todo outeiro, alto e debaixo de toda árvore verde, te andas encurvando e prostituindo-te. Então a transgressão aqui é a prostituição.
ok? A idolatria. Isso me lembra Apocalipse capítulo 17 e a grande meretriz que comete fornicação e a grande prostituta que comete prostituições com os reis da terra. Apocalipse 17, verso 1. Apocalipse 17, verso 1. E veio um dos 7 anjos, que tinha 7 taças, e falou comigo, dizendo: Vem mostrar-te a condenação da grande prostituta que se assenta sobre muitas águas, com a qual fornicaram os reis da terra, e os que habitam na terra se embebedaram com o vinho da sua fornicação. E levou-me em espírito a um deserto, e vi uma mulher assentada sobre uma besta de cor escarlata, que estava cheia de nomes de blasfêmia, e tinha 7 cabeças e 10 chifres. E a mulher estava vestida de púrpura e de escarlata, adornada com ouro, pedras preciosas e pérolas, e tinha na sua mão um cálice de ouro cheio das abominações da imundícia de sua fornicação. E na sua testa estava escrito o nome: Mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. E vi que a mulher estava embriagada do sangue dos santos e do sangue das testemunhas de Jesus, e vendo-a eu maravilhei-me com grande admiração. Quem é essa mulher que comete fornicação com os reis da terra? Que está com o cálice cheio do sangue dos santos. Aqui nós estamos falando do papado, do sistema papal, Roma papal, que durante 1260 anos perseguiu o povo de Deus, matou os santos, encheu o cálice com o sangue dos santos. Apocalipse 17, quando João tem essa visão, ele vê essa mulher num deserto. Apocalipse 12, nós temos uma outra mulher no deserto, a mulher pura, a igreja pura no deserto. Quando João vê essa mulher imunda no deserto, significa que ele está vendo aqui, ó, em 1798, quando Roma é levada em cativeiro. A Bíblia diz: aquele que leva em cativeiro será levado em cativeiro. Roma levou em cativeiro a igreja de Deus durante 1260 anos, portanto ela seria levada em cativeiro também. Em 1798, quando os soldados de Napoleão entregam a ferida mortal no papado, aprisionando o Papa e destruindo o poder político de Roma, o controle político de Roma. Okay? Então João está vendo a meretriz aqui em 1798. Se ele está vendo ela em 1798, minha pergunta é: quais são esses reis que ela fornicou, que beberam do seu vinho, da sua fornicação? Só pode ser os reis que viveram durante esse período da Idade Média. Verso 9 do mesmo capítulo. Quem são esses reis? Aqui o sentido que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes sobre os quais a mulher está sentada. Esses 7 montes são 7 reinos, 7 poderes políticos. Se você não acredita que um monte é um reino, você pode ir em Daniel capítulo 2, versos 34 e 35. Você vai ver aquela pedra que bate na estátua se transforma num grande monte, o reino de Deus. Ok? Nós temos um monte santo e glorioso, representando Sião, né? O reino, a Nova Jerusalém, o reino de Deus. Então, esses montes aqui em Apocalipse são 7 reis, 7 reinos, onde a mulher se assenta. Nós sabemos que Roma está cercada por 7 montes, a cidade de Roma está cercada por 7 montes, só que o entendimento dessa profecia ele vai mais fundo, mais a fundo, e nos fala quem são esses 7 reinos. Se você for comigo em Daniel, capítulo 7, sendo Daniel e Apocalipse o mesmo livro, nós temos que encontrar esses 7 montes em Daniel também. E nós encontramos no capítulo 7. No capítulo 7 você encontra no verso 24 esses 7 montes, esses 7 reinos onde a mulher se assenta. Que são esses reinos que vão oferecer esse exército para Roma papal, sendo que Roma papal nunca teve um exército e nunca terá um exército próprio na história. Ela sempre vai pegar emprestado esses exércitos. São eles que oferecem esse exército a Roma
para que ela possa remover os seus obstáculos, remover o contínuo de cena e ascender ao poder. Daniel 7, 20, 24. E quando aos 10 chifres daquele mesmo reino se levantarão 10 reis, e depois deles se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros e abaterá a 3 reis. Então nós temos aqui os 10 chifres saindo de Roma, que nós entendemos ser as 10 nações bárbaras. Dessas 10 nações bárbaras sai um chifre pequeno, o papado. Tinha boca e olhos de homem. Só que para esse chifre pequeno sair, ele tem que derrubar 3 reis. Nós tínhamos 10, você tira 3, sobram quantos? 7. Roma teve que derrubar os vândalos, os ostrogodos e os érulos para que pudesse ascender ao trono da terra. Como que ela derrubou essas 3 nações, é a minha pergunta? Foi com a aliança política, a fornicação que ela fez com os reis da terra, dando o vinho da sua fornicação para que eles bebessem. O primeiro desses 7 reis, dessas 7 nações bárbaras que se tornaram os países da Europa, o primeiro a beber foi o rei Clovis da França, em 457. Em 457, Clovis entrega o seu exército, dedica o seu exército a Roma e transforma a sua religião oficial do paganismo para o catolicismo. 457, depois de Cristo. O último desses reis a dedicar o seu exército a Roma, papal, e a transferir a sua religião oficial do país, do paganismo para o catolicismo, foi o rei Artur. Foi o último a fazer. A partir desse evento, a resistência pagã já não existia. E o obstáculo para que Roma ascendesse ao trono da terra havia sido tirado ou removido. Eu queria compartilhar um verso com vocês no livro de 2 Tessalonicenses, capítulo 2. 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Vocês estão vendo que para que a gente possa chegar a entender as profecias de tempo, nós temos que entender o contínuo. De outra forma, é impossível nós termos uma compreensão correta dessas profecias. E não há como você entender o contínuo sem estudar usando o método de Miller. Verso por verso, linha sobre linha, regra sobre regra, um pouco aqui, um pouco ali. Essa é a forma que nós devemos estudar as nossas Bíblias, usando o mesmo método que Miller usou. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 3. Paulo nos diz: ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado e o filho da perdição. Aqui está dizendo que Jesus não voltaria antes que o filho da perdição se manifeste. Quem é o filho da perdição? Roma, papado. O qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Não vos lembrais de que essas coisas vos dizia quando ainda estava convosco? Notem, e agora vós sabeis o que eu detenho, para que a seu próprio tempo seja manifestado. Porque já o mistério da injustiça opera, somente há um que agora o retém, até que do meio seja tirado. Aqui nós temos o contínuo, no livro de 2 Tessalonicenses, capítulo 2. O contínuo sendo tirado para que o homem do pecado, o filho da perdição, pudesse se manifestar. Quando o rei Artur entrega o seu exército e transfere a sua religião do paganismo para o catolicismo, nós chegamos no ano 508, quando isso acontece. 508, depois de Cristo. A partir dessa data, o paganismo já não era uma resistência para Roma. O contínuo tinha sido removido
E agora o paganismo, ele toma uma outra forma, uma forma de cristianismo, um paganismo batizado. Lembra a pergunta de Daniel? Até quando durará a visão? Até quando durará a visão do contínuo e da abominação desoladora, que serão entregues o santuário, ou o povo e o santuário, o exército e o santuário a fim de serem pisados? Até quando durará a visão dos dois poderes que pisaram no povo de Deus? O contínuo e o paganismo. E o papado, ou papalismo. Interessante que o paganismo perseguiu o povo de Deus também por 1260 anos. Toda essa linha aqui. Aqui nós temos a linha de Israel, 2520 anos. Sabe, quando você pisa fora do fundamento da nossa fé, da plataforma da verdade, você não consegue compreender os mistérios do Evangelho. Dois poderes, contínuo e o papado. 1260 anos de perseguição, 1260 anos de perseguição. Agora, se vocês voltassem comigo em Daniel 12, nós assim poderíamos traçar os 1290 a partir. Uma vez que nós determinamos que ano que foi removido o contínuo, nós temos aqui os 1290. Se você conta de 508 a 1798, você tem 1290 anos. Você chega ao ano de 1798. 1798, várias profecias de tempo chegam nessa data. Várias profecias de tempo. Agora, eu queria ler para vocês uma citação para que a gente traga essa mensagem ao encerramento. Ela vem do livro O Grande Conflito. O Grande Conflito, página 652. 652. A senhora White nos diz: o mistério da cruz explica todos os outros mistérios. A luz que emana do Calvário, os atributos de Deus que nos encheram de temor e pavor, aparecem belos e atraentes. 652. Os mistérios do Calvário explicam todos os outros mistérios da Bíblia. Eu quero mostrar para vocês isso aqui. Daniel capítulo 9, verso 24 a 27 nos diz que o Messias estabeleceria uma aliança durante uma semana. Quantos dias em uma semana? 7 dias. Nós sabemos que durante 7 anos o Messias estabeleceu essa aliança com o povo judeu. Ok? 7 anos. Quantos dias literais em 7 anos? Nós sabemos a resposta, né? 2.520 anos. Dias, desculpa, em 7 anos. No meio da semana, ele faria cessar o sacrifício. Nós temos a cruz de Cristo. No meio da semana. Durante 3 anos e meio, ou 1260 dias, Cristo
confirmou a sua aliança pessoalmente. Durante 1260, ele confirmou a aliança através dos seus discípulos até o ano 34 depois de Cristo, quando ele se divorcia do povo de Israel. Aqui, ano 27, quando ele é batizado, é ungido. Aqui nós temos o Messias, o Cristo. Aqui nós temos o Anticristo, a contrafação. O mesmo paralelo, nós podemos, através do mistério do Calvário, nós podemos compreender todos os mistérios da Bíblia. Da mesma forma, nós temos 538 dividindo as duas grandes perseguições que o povo de Deus sofreu. O contínuo e o papado. O paganismo e o catolicismo. Agora, eu queria encerrar com a segunda profecia no capítulo 12, porque a Bíblia nos diz que bem-aventurado que espera e chega até 1335 dias. Se você conta da época em que o contínuo foi removido, você vai até 1335 dias. Se você faz a matemática, conta, você chega no ano de 1843. 1843. Tem os 1335. O que aconteceu de tão especial em 1843 que a Bíblia diz: bem-aventurado que espera e chega até 1843? Mais dois textos para nós encerrarmos. Apocalipse, capítulo 19. Apocalipse, capítulo 19. Verso 7. Apocalipse 19, verso 7. Regozijemo-nos e alegremo-nos e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou, e foi-lhe dado que se vestisse de fino linho, puro e resplandecente, porque o linho fino são as justiças dos santos. E disse-me: escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Pergunta: quando que esses convidados foram chamados à ceia das bodas do Cordeiro? Nós temos alguma história na Bíblia sobre as ceias das bodas do Cordeiro. As virgens. Aqui nós temos o grande movimento adventista. A parábola das 10 virgens. Mateus capítulo 25. As bodas do Cordeiro. Bem-aventurado aqueles que são chamados às bodas do Cordeiro. A Sr. White nos diz que o grande movimento adventista foi uma gloriosa manifestação do poder de Deus. Bem-aventurado aquele que chega, espera e chega até o ano de 1843. O último texto se encontra em Mateus, capítulo 13. Mateus, capítulo 13. Verso 16. Mas bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Porque em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vós vedes, e não ouviram. E ouviram o que vós ouvis, e não ouviram. Muitos profetas, sendo que os profetas falaram mais para os nossos dias do que para os próprios dias deles. E quando você olha as profecias bíblicas, ou elas estão apontando para o grande movimento adventista, ou elas estão apontando para os nossos dias. Sendo que nós estamos repetindo a história do movimento adventista, do grande movimento adventista,
todas essas profecias se aplicam para os nossos dias. Bem-aventurados os vossos olhos que viram a gloriosa manifestação do poder de Deus. Lembram o anjo de Apocalipse 10, que vem do céu com um livrinho aberto, com o arco-íris na sua fronte? Aquele anjo era Cristo, trazendo uma mensagem para aquela geração. Enchendo, a senhora White diz que ele encheu o mundo com a sua glória. O primeiro anjo foi levado a todas as estações missionárias do mundo. Foi uma gloriosa manifestação do poder de Deus. Coisa que não se via desde os tempos apostólicos. Mas nós temos um outro anjo no livro de Apocalipse, que enche a terra com a sua glória também. O anjo de Apocalipse 18, que repete essa mesma história, que traz uma mensagem presente para o nosso tempo. A chuva de Serode, a mensagem final para esse mundo. Portanto, quando vocês ouvirem pessoas aplicando essas profecias para o futuro, vocês podem ter certeza que elas não estão sob os fundamentos e a plataforma da verdade. Porque se os fundamentos são destruídos, o que pode fazer o justo? Que nós possamos estudar nossas Bíblias e nos fundamentar cada vez mais na mensagem, a fim de nós não sermos movidos quando os ventos e as tormentas chegarem. Senhor Deus, em nome de Jesus, nós sinceramente agradecemos por toda essa luz que tem brilhado mais e mais, até finalmente um dia ser o dia perfeito. Sabemos que nós teremos a eternidade para desvendar os mistérios contidos na Tua Palavra. Sabemos que o leão da tribo de Judá continuará abrindo os selos das Escrituras pela eternidade. Esse livro poderoso que não somente fala o fim desde o princípio, mas tem poder para transformar e modificar vidas. Nós queremos orar, Pai, que da mesma forma que o contínuo, o espírito do paganismo, a idolatria, a mente carnal, a inclinação da carne foi removido, possa ser removido da nossa vida também. Mas não por razão da transgressão, como foi removido na história, pela fornicação entre igreja e Estado, mas que contínuo seja removido da nossa vida por razão da justiça de Cristo. O sol da justiça nascendo no nosso coração possa ser o qual remova a mente carnal, a inclinação da carne da nossa vida. Ajuda-nos, Senhor. Dá-nos força, limpa o nosso coração. Ajuda-nos a termos disposição para também cooperarmos pela nossa salvação. E assim nos prepararmos para os eventos conectados ao fechamento da porta da graça. É o que pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém.